E pessoal, só vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Pronto. Bom, o nosso estudo de hoje, né, é sobre o tema li- libertação pelo amor, e também o tema o ódio. Mas como título do estudo, não quis colocar o ódio como título do estudo, tá? Coloquei só libertação pelo amor, mas tem um capítulo o ódio que a gente está falando um pouco sobre ele também, mas que no final das contas a gente vai tratar todos os dois assuntos aqui, mas eles têm convergência, né? Por isso a gente colocou os dois juntos, porque a Joana de Ângeles, quando ela fala do ódio, ela fala justamente também um pouco sobre o ódio, como que a gente consegue se libertar desse ódio que é pelo amor. Por isso que a gente acha que colocar os dois capítulos juntos tinha muito sentido. E aí, eu também busquei um pouco dos livros de Pietro Baldi, algumas coisas relacionadas ao assunto, para a gente poder comentar aqui. Eu acho que tem alguém com... Sandrinha, eu acho que você está com o áudio aberto, querida. E aí nós vamos comentar aqui e já vamos direto para o primeiro slide, que eu acho que esse slide aqui, a gente já conversou muitas vezes sobre essa questão, mas eu acho que não custa a gente falar mais uma vez, porque ela representa basicamente o nosso conflito, né? Essa disputa de forças que existe dentro de nós entre o involuído e o evoluído. Não é fora, né? Não é que tem pessoas nesse mundo, tem pessoas más e pessoas boas. No geral, nós estamos falando de pessoas no nível de evolução assim próximo, né? Lógico que tem gente que destoa para o mal ou para o bem, mas no geral nós estamos falando de pessoas que lutam contra no mundo de provas e regeneração, no mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração, é exatamente isso que você espera, né? Pessoas que ainda têm conflitos existenciais, paradoxos, coisas que às vezes falta linearidade nas ações, às vezes fazendo coisas ótimas, né, super boas, que parece que a pessoa já está afinada com os princípios evangélicos, e tem hora de ver as pessoas caindo, né, as pessoas errando muito ainda em coisas que talvez elas achassem que elas já tinham ultrapassado, né? Então, aí eu estou falando de pessoas, mas na verdade estou falando de nós mesmos, né? Todos nós passamos por esse conflito, né? Entre esse homem velho que representa esses hábitos antigos que todos nós ainda temos dentro de nós, né? Aquela nossa parte ainda que a gente quer, que a gente precisa melhorar e que a gente já tem consciência dela, né? E que de vez em quando ela grita dentro de nós. E esse homem novo, né? Que a gente aspira a ser, né? Essa pessoa nova que a gente aspira a ser mais equilibrada, mais harmonizada interiormente, né? E aí a gente vai discutir mais à frente. Essa é a nossa dificuldade hoje, do dia a dia, né? Então, quando a gente coloca esse desenho aqui, ele vai representar justamente essas diferenças que existem entre nós, essas duas pessoas, né? Duelando o tempo inteiro, né? Tem hora que uma ganha, tem hora que o homem velho ganha, tem hora que é o homem novo, mas a gente já tem uma certeza com relação a isso, né? A gente sabe que no longo prazo o homem novo ganha, né? E esse homem velho ele vai ficando cada vez mais fraco e perdendo a batalha. Mas nesse momento, esse homem velho ainda fala muito dentro de nós. E aí, quando a gente fala a respeito desses movimentos psicológicos, né, que caracterizam esse evoluído, eu vou colocar alguns aqui. Esse aqui é Pietro Baldi, que nos ajuda a listar aqui. É engraçado que é difícil você pensar que alguém nesse planeta hoje ele está totalmente nessa categoria aqui. Mas, às vezes, igual eu comentei aqui, em algum momento a gente cai num desses itens aqui que representam esse homem velho, né? Esse ser ainda evoluído, que é aquele ser que se guia ainda pelo instinto, né? Ele não possui
o conhecimento que oriente na ação e tem uma consciência ainda alimentar, né, adquirida na animalidade. A gente seria ser evoluído assim nesse nível? Não, a gente já possui bastante conhecimento, né, para que nós pudéssemos ser orientados. Mas só que às vezes, mesmo tendo algum conhecimento, a gente seguia muito pelo instinto ainda, né, pelas paixões, pela raiva, pelo como o texto do João Diante vai falar para nós, né, pelo ódio, por aquelas emoções violentas que não estão relacionadas ao chakra cardíaco, né, mas estão relacionadas ao estômago mesmo, né, que são aquelas emoções mais elementares que a gente tem, né, que é ainda se guiar pelo instinto, né, longe ainda de ser aquele espírito que usa a racionalidade. E é o biotipo antissocial, né? É aquele que é separado. Eu acho que ainda tem ainda aí eu acho que ainda tem ainda um áudio aberto, né? Eu acho que é seu, tá, Sandra? O áudio está aberto. Obrigado. E o outro é o biotipo antissocial, né? Que ele é separado dos semelhantes pelo egoísmo e pelo culto do eu. Esse antissocial, ele vive separado das pessoas? Não, ele vive dentro de uma comunidade, né? Ele vive dentro de um grupo social. Mas ele é separado dos semelhantes aqui, quando o Pietro Baldi comenta sobre isso, João de Anjos também, né? Eles comentam que, apesar esse indivíduo, é aquele que ele entra em contato com o próximo, mas ele não enxerga o outro, né? Ele procura imediatamente alguma forma de mandar e submeter. Ele quer se impor ao outro. Ele sempre vê o outro como alguém com que ele pode tirar alguma vantagem para o seu triunfo pessoal, né? Então, assim, sempre que ele está no grupo, ele não consegue ver o próximo, né? Ele não consegue ver a necessidade do outro, ele não consegue ver as aspirações do outro, ver as qualidades e fraquezas do outro como próprias de um ser humano. É interessante, né, que às vezes esse indivíduo antissocial aqui, né, que vê o outro como inimigo, é que ele perde uma noção, né, um sentimento de humanidade, né? Ele não consegue ver o outro como alguém igual a ele, filho de Deus, como uma pessoa que tem vontades e defeitos também. No nível mais light, vamos dizer assim, né? Não tem aquelas pessoas que a gente conversa com elas falam muito delas, tal, mas elas nunca perguntam nada sobre você, né? É como se elas não se importassem com você, né? Elas querem falar delas e tudo, e não estão muito interessadas sobre a sua vida. E é interessante isso, né? Porque às vezes você fica assim, horas assim, em contato com uma pessoa e fala assim, puxa vida, aquela pessoa ali ela não teve nem curiosidade de saber, né? Se eu sou casado, se eu não sou, se eu tenho filho, se eu não tenho, né? Mas, lógico que eu estou falando uma coisa bem mais light do que no nível mais profundo aqui, de alguém que quer subjugar o outro, né? Mas que são, de alguma forma, essas características que mostram esse orgulho, né? Esse egoísmo social da pessoa sempre focar nela mesma e não se preocupar com o outro, né? Com o que o outro tem a nos falar, com o que o outro... E aí, quando você age dessa forma, fica muito fácil você acusar o outro, né? Você falar que a culpa é do semelhante, a culpa nunca é sua, porque você, assim, você não consegue ver o outro como alguém com defeitos e qualidades igual você mesmo, né? E aí realmente você não consegue ter empatia, né, com o semelhante, né? Então, assim, se a pessoa pensa diferente de você, pronto, virou um inimigo. E eu não quero saber, aquela pessoa ali não merece meu respeito. Sem entender que aquela pessoa está tentando conquistar as coisas dela igual você mesmo, né? Mas quando a pessoa é esse biotipo antissocial, né? Esse movimento psicológico involuído que às vezes nós temos, a gente tem dificuldade de enxergar o outro, a gente quer às vezes que ele se submeta à sua que, é, que a nossa opinião se sobreponha, né, em relação a dele, né? Não consegue ver o outro como alguém que está no processo evolutivo também. E aí é interessante que esse indivíduo evoluído, né, ele acredita que ele tem um controle total sobre a sua vida, né?
Mas como ele não vive sincronizado com a lei de Deus, ele não conhece essa máquina que ele diz dirigir, que é a sua própria vida, né? Porque ele é mais um menino que experimenta, né? Que vai sofrendo frustrações e corrigindo o caminho, né? Ou a lei se impondo a ele e obrigando ele a corrigir o caminho, do que alguém que tem uma compreensão da vida maior, consegue entender exatamente o que está se passando com ele e daí conseguir ter uma visão madura sobre entender exatamente os fenômenos que acontecem na sua vida, né? Então, assim, como ele tem dificuldade de lidar com a lei de Deus, ele tem dificuldade de lidar com de conseguir entender como é que funciona a lei divina, né? Ele acredita que somente na sua própria força, né? Que ele vai poder se impor sempre através do seu jeito de ser, pelas suas ações, né? E aí, quando ele não consegue as coisas, ele fica frustrado, ele acha que ele errou em alguma coisa, né? Ele lida mal com a frustração, justamente porque ele não consegue entender que a vida dele, a vontade dele, está submetida a uma força maior, que é a da lei divina, né? Então, esse processo de ir e vir, né? Às vezes as coisas darem certo, às vezes não dá, por mais que esteja querendo fazer as coisas, tenha tentado, né? Ela não consegue entender isso de uma forma melhor, de uma forma mais madura, né? E aí, quando as coisas no mundo não acontecem do jeito que ela pensa, ela fica revoltada. Por quê? Porque ela não consegue entender isso, né? Como que a lei divina funciona. Ela sempre pensa que as coisas vão estar acontecendo de acordo com a vontade dela na hora que ela emitir a sua ação, sua força sobre determinada coisa, né? Sem entender que o mundo, né? Que as forças do mundo são muito mais do que isso, né? Então, assim, essa pessoa, geralmente, ele vira um rebelde, né? Porque quando ele impõe a sua ordem, igual nós comentamos aqui, essa ordem ela não vale, né? Ela não se sobrepõe, essa pessoa tem dificuldade de lidar com o mundo, né? Então, essa pessoa, no final das contas, ele não tem liberdade, né? Ele é um prisioneiro da lei da vida, porque a lei acaba o subjugando, né? Ela tendo uma força sobre ele muito grande. E quanto mais o indivíduo ele vai é, agindo de acordo com a lei de Deus, menos ele sente essa opressão da lei de Deus sobre ele, né? Eu dou um exemplo que eu gosto, que tem a ver um paralelo, né, com as leis de trânsito, que eu acho que servem bem para poder ilustrar isso, né? Eles falam para não dar exemplo pessoal, né? Mas esse aqui eu acho que eu posso, né? Eu não tenho problema relacionado a passar em sinal vermelho. Eu nunca faço isso, ok? Assim, não faço mesmo. Então, eu não estou vendo a Simone aqui, mas espero que ela concorde comigo, né? Então, quando tem assim algum, eu tô com o Waze e fala assim, radar semafórico à frente, isso para mim, sinceramente, não é nada, porque provavelmente vai ser muito difícil eu ter uma multa por ultrapassar no sinal vermelho, só se for uma situação que eu fiquei preso no engarrafamento, eventualmente, e aí fechei o cruzamento, porque fechou, teve um acidente na frente, alguma coisa assim, porque então, essa lei, falou assim, colocar radar no semáforo para pegar quem avançou o sinal te incomoda ou te oprime, ou é uma situação que te traz desconforto, para mim nenhum, sinceramente. É como se não tivesse. Por mim, podia colocar radar em todos os semáforos que não faria diferença no que se refere a essa questão de sinal fechado. Então, assim, é uma lei, está lá, mas para mim ela não tira minha liberdade, porque eu já não avanço o sinal. Agora, quando é um radar relacionado à velocidade máxima na rodovia, na pista, nas vias, né? E esse me incomoda, porque eu geralmente eu muitas vezes eu não estou cumprindo a lei. Eu dirijo mais rápido do que está previsto dentro de uma está previsto como limite máximo na rodovia. Então, aquilo me incomoda, aquilo a lei ela me oprime. De vez em quando eu sou multado, me traz desconforto ter que ficar olhando o tempo inteiro onde que é o radar. Por quê? Porque eu não cumpro a lei. Então, nesse sentido, o radar ele me tira a liberdade, né? Eu, quer dizer, ele me restringe, ele me oprime, mas é por causa do radar? Não. É porque eu não consigo lidar com a lei ainda e ela me tira a liberdade.
Então, nesse paralelo que eu estou querendo fazer é o seguinte: a lei de Deus ela só oprime, ela só traz desconforto, né? Ela só traz frustração para as pessoas, né? A gente só tem que lidar isso com ela como sendo uma coisa chata, né? Que tira nossa liberdade, quando você não a cumpre, né? Quando você é um indivíduo, é um espírito ainda rebelde, indisciplinado. A partir do momento que você vai evoluindo, ficando mais maduro, aquela lei, ela já, as leis já passam a ser uma coisa natural da sua vida, ou você está coerente com ela, e aquilo ali está tudo ok, né? Então, quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um, né? Ele não está querendo falar que ele, o Pai, que ele é Deus, não é isso, né? Igual algumas vezes tem algumas interpretações de algumas religiões cristãs, né? Principalmente a religião católica, né? A Santíssima Trindade. Mas o que ele está querendo dizer ali para nós é justamente é, como que que ele, Jesus, já consegue estar plenamente sintonizado com a vontade divina. Ei, Salomão, você queria comentar? Léo, o que acontece? Eu acho que também um bom exemplo dentro disso que você está falando é aquela passagem de Paulo que é não recalcitrar contra o aguilhão, né? Que é quando você está acorrentado, aí você está falando pela lei, né? Você ficar ali brigando com a lei, porque não adianta você brigar contra a algema, né? Contra o Uhum. aguilhão, você vai ficar todo machucado. Por quê? Porque que a lei, em princípio, né, entre aspas, é uma coisa inerte, vamos dizer assim. É uma coisa que está definida e está para além da sua vontade. Então, você brigar com ela só vai te desfavorecer. Isso, né, Salomão? É nadar contra a correnteza, né? Você vai fazer muita força, né? Vai se desgastar e não vai sair do lugar, né? Então, é essa falta de maturidade que às vezes a gente tem, né, Salomão? Esse negócio incrível. Como que a gente, ainda como espírito rebelde, indisciplinado e imaturo, né? Às vezes a gente não consegue entender isso, né? Tá preso com o aguilhão e fica se ferindo, né? Justamente querendo lutar contra uma força superior à sua, né? É o que geralmente a gente faz. E aí, até o nosso relacionamento com a religião, né? Ele é diferente, né? Porque aquele que é o evoluído ainda, aquele que está ainda imaturo na sua vida, a religião para ele tem um outro papel. Então, Deus para ele realmente tem que exercer uma força sobre ele, porque senão ele não consegue ter religião como algo que o disciplina. Então, Deus, ele é temente a Deus, né? O pecado para ele é um problema, né? Ele, ele, ele fica com medo de fazer o pecado e ter uma vida futura pior, né? Porque ele vai ser castigado, né? E aí o inferno realmente é um dos suportes de controle desse indivíduo, né? Eu lembro quando eu era criança, né? É, cultura católica, né? Todo falava em pecado demais, né? Às vezes uma forma que minha família tinha de aí eu falo família no geral, né? Seja tio, seja avô, seja pai, mãe, né? Ou então alguma outra pessoa tinha de poder tentar fazer com que você fizesse as coisas certas, né? Era falar que, ó, isso é pecado, isso não pode fazer, né? Então aquela ideia de pecado, né? Ela era muito próxima, muitos de nós passados na infância, era muito próxima a nós, que era mais ou menos o seguinte: olha, isso é pecado e se você fizer, vai vir uma força contra você aí, para que por causa disso você está fazendo essa lei que você está transgredindo, né? Então, muitos de nós tivemos essa cultura do pecado realmente com força disciplinadora, né? Então, assim, para muita gente, ter uma noção de ética, de valores morais, como coisas que fazem a nossa vida ficar mais fácil, mais simples, pelo fato de estarem de acordo com a lei de Deus, é um discurso que muita gente não tem condição de estar absorvendo ele ainda, né? Então, o que ela absorve quando se fala em religião é justamente uma força ainda atuando sobre ela quando ela faz coisa errada e por conta disso, pelo medo, né? Por essa questão de ter alguém mais forte do que eu, a pessoa deixa de fazer as coisas erradas. Então, assim, é uma forma ainda primitiva de lidar com a religiosidade, com o relacionamento com Deus? Sim, mas que a gente for pensar bem, está tudo certo, ok? Porque tem pessoas que ainda estão precisando disso ainda, né? Então, quando a gente vê hoje
fala a respeito de Moisés, né, que a gente sempre traz a ideia de Moisés, uma pessoa que sempre de cara fechada, né, nunca rindo, né? Aí, às vezes, a gente faz um julgamento de Moisés considerando a nossa realidade. O problema é que você tira o contexto, né? Então, para lidar com um povo, naquela época, num nível de disciplina muito alto, se não fosse alguém como Moisés, realmente teria muita dificuldade, né? E o próprio Cristo, quando trouxe o Evangelho, já sabia das dificuldades, ele se manifesta várias vezes no Evangelho, né? Como que ele estava trazendo ali o seu ensinamento, mas pensando no futuro, né? Pensando numa semente que ele estava plantando ali e pensando nas dificuldades, já sabendo já das dificuldades que as pessoas tinham de estar absorvendo a sua mensagem. Tanto é que quando ele está nos seus últimos momentos aqui na Terra, né, que ele fala, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, né? Ele está justamente deixando claro para nós essa questão da nossa dificuldade como espírito imaturo de lidar com a lei de Deus de uma forma melhor, né? E aí, pessoal, continuando, né? Comentando um pouco mais, né? Essa grande maravilha da lei, né? É que ela responde a cada um conforme a sua natureza, né? Então, assim, é como se fosse um espelho refletindo a nossa imagem. Então, quando a gente está fazendo uma coisa boa, está agindo de acordo com a lei potencializa aquele bem-estar, aquela coisa positiva em nosso favor, da mesma forma como a força também atua sobre nós quando a gente fez alguma transgressão, e aí a lei tem que atuar para que a gente possa voltar do caminho quando a gente não volta de forma discricionária, né? Por perceber o erro, se arrepender e mudar a trajetória, né? Mesmo às vezes com o processo de expiação, mas aí atenuado pelo livre-arbítrio atuando em nosso favor, né? E aí é o que nós comentamos, né? Tudo que nasce do abuso ele representa desequilíbrio. Por isso que quando alguém consegue algo que lhe traz uma determinada satisfação íntima, mas que de forma desequilibrada, que não foi de acordo com a lei de Deus, aquilo tem tempo para acabar. Aquilo não é permanente, né? Porque justamente o desequilíbrio ele faz com que tem uma organização dentro do universo, dentro das leis de Deus, que a força divina que acontece através das leis divinas, né, ela já se movimenta para que aquele abuso ali, com o tempo, ele venha a ser extirpado. Né? Por isso que não é útil, né, não é prático a pessoa querer ter o poder ou ter determinada vantagem na vida sem que seja de acordo com a lei divina, porque aquilo vai trazer, no final das contas, para ela, mais sofrimento. Por isso, quando Pedro Baldi fala a respeito da lei utilitária da vida, ele está querendo dizer para nós o seguinte, pessoal, faça o bem, porque fazer o bem é mais fácil para você. Não discurso politicamente correto, não é porque você é bonzinho, assim, entre aspas, né? É porque isso faz com que sua vida seja mais tranquila, mais fácil. Então, de forma prática, né, procure viver uma vida mais equilibrada, porque aquilo, no final das contas, vai te trazer aquilo é melhor para você. E aí, falando um pouco a respeito dessa questão, né, que Jesus comentou para nós, né, às vezes as pessoas, principalmente, colocavam Jesus e Deus como uma pessoa só, né? E quando se faz isso, aí é Joana de Anjos que fala isso para nós, é uma armadilha que a gente constrói, né? Porque quando você coloca Jesus e Deus como sendo uma pessoa só, você deixa de ter Jesus como modelo. Então, pessoal, fica parecendo que quando a gente vê lá no Evangelho, né, no livro dos Espíritos, que coloca Jesus como o nosso modelo, fica parecendo como uma coisa óbvia, mas não é. Porque, ao contrário do que parece, quando você considera a premissa da Santíssima Trindade, considera Jesus como sendo Deus, como é que eu vou ter Deus como meu modelo? Como eu vou confundir eu, criatura, com criador? Né? Que são duas coisas diferentes. E aí, quando você coloca Jesus no seu devido lugar, né, no sentido de que ele é filho de Deus, igual a gente mesmo, né, eu já consigo ter Jesus como modelo. Então, isso traz uma diferença muito grande na forma como a gente vê o Cristo, na forma como a gente lida com o Evangelho. Né? Porque se a gente não fizer isso,
é como se a gente fica meio descansado, ok? Assim, o efeito colateral negativo é que você fica meio descansado, porque você sabe assim, pô, Jesus, pô, o cara é Deus, né? Eu não vou olhar ele como, mesmo que eu faça de forma consciente, né? Eu ter ele como referência é muito difícil. E o Cristo, quando ele passou pelo planeta, ele não deixou de lutar, de conviver com os problemas deste mundo, né? Então, quando ele, ele delineou, né, mudanças culturais, né, nos costumes, nas condutas, né, e da forma das pessoas agirem no dia a dia, né? Ele era acessível, ele andava no meio das pessoas, né? Então, por isso que ele foi considerado um revolucionário, né? Alguém que trazia distúrbio social, porque realmente, através das suas ações, através do que ele fazia, ele provocava uma revolução dentro daquele ambiente onde ele estava. Então, quando a gente fala a respeito a gente vai falar um pouco disso no próximo slide, por isso que Jesus incomodava tanto, né? Então, quando se falava em matar Jesus, né? Era como se você assassinasse aqueles conflitos que a sua presença trazia, né? As suas aspirações de beleza, de imortalidade que ele apresentava no seu discurso. Então, matar o Cristo, mais do que uma coisa, além do ato prático em si, tinha um fator simbólico que era se livrar de algo que estava trazendo um conflito, uma mudança no íntimo das criaturas, né? E aí, quando a gente comenta sobre isso, né? A gente, falando um pouquinho mais sobre o ódio aqui, né? A Joana de Anjos fala que ele é remanescente vigoroso do nosso primarismo selvagem ainda, né? Do nosso automatismo violento. Então, assim, é um tipo de sentimento que a gente precisa estar lutando contra ele, né? Que ela fala que é a luta entre a razão e o sentimento de amor inato em todos os seres, né? É, aí é interessante, pessoal, que né, o ódio aqui, ele luta contra a razão e contra o sentimento, né, de amor inato. Ou seja, é um sentimento desequilibrado e, ao mesmo tempo, a pessoa cria uma racionalidade para justificar aquela emoção, né, ou cria uma argumentação que está longe também de ser a razão. Então, a gente pode dizer que o ódio é um desequilíbrio da razão e do sentimento, né, desse amor inato que está presente em todas as criaturas. Por isso que e ela fala que ela é remanescente vigoroso, né, desse período aí de primarismo selvagem. É alguma coisa que a gente tem que lutar contra ele. Às vezes a gente vê, né, quando a pessoa tem ódio, né, ela tenta justificar aquilo através da razão. Às vezes ela tenta criar uma argumentação que justifica ela ter aquele sentimento de vingança, aquele sentimento negativo, né? E ela tenta justificar através da razão, ou então tem justificar através de um sentimento de amor frustrado, né? Ou de fragilidade emocional em função da ação de uma outra pessoa, né? Quem ela confiou, que a pessoa quebrou a confiança dela, né? Ela quer usar esse tipo de argumentação, mas que na verdade, no final das contas, representa um desequilíbrio, né? E aí ela fala para nós, né, Joana de Anjos, que a gente é resistente a esses movimentos novos, né? Mas que o ódio somente desaparece quando, mediante a terapia do amor incondicional, que o dilui, né? Só o amor incondicional é que vai conseguir fazer com que a gente vença o ódio, né? Então, a ausência do amor, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, né? Que é uma coisa que conquista, o amor a gente conquista por etapas, né? Não é tipo assim, a pessoa está com ódio e vai vir aquele amor divino, que a gente vai conseguir suplantar o ódio de uma vez, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? Mas essa ausência desse amor, né, ainda demonstra ainda esse primarismo que a gente está, nesses conflitos que a gente vive, né? Essas paradoxos que nós temos dentro de nós ainda, no dentro do nosso processo evolutivo, né? E aí, gente, quando nós falamos a respeito dessas questões, desses conflitos, a gente sempre lembra que do Cristo que no seu Evangelho que teve um momento que ele falou assim, que ele queria expor com exatidão o seu pensamento aos apóstolos e às tubas, né? Onde ele pudesse mostrar de forma resumida, de forma sintética, né? Completamente a sua doutrina. E aí, e Cristo expõe essa síntese no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele expõe basicamente tudo que o Cristo veio nos trazer
trazer para nós. Se a gente pudesse, em vários exemplos, em vários aprendizados que nós tínhamos do Cristo, eles poderiam ser sintetizados no Sermão da Montanha. Toda a mensagem do Evangelho ela está ali, né? Porque, em poucas palavras, né, ele coloca o que a gente quer, o que ele quer que a gente se torne, né? Então, as bem-aventuranças, ele faz uma mudança radical na forma da humanidade priorizar as coisas, né? E aí, tem esse livro chamado Vida de Jesus Cristo, de Ricciotti, onde ele comenta um pouquinho a respeito do Sermão da Montanha. E ele fala, né, que assim, os antigos estoicos chamavam paradoxo o enunciado contrário à opinião corrente, né? Nesse sentido, o Sermão da Montanha é o mais amplo e mais radical paradoxo jamais dito. Nenhum discurso proferido na Terra foi mais perturbador ou melhor, mais revolucionário do que este. O que antes todos chamavam branco já nem recebe o nome de pardo ou escuro, mas exatamente de preto, enquanto o preto agora se chama alvo. O antigo bem passa para a categoria de mal e o antigo mal para de bem. Onde antigamente o vértice se erguia altaneiro, agora está colocada a base. Onde a base se alicerçava, coloca-se agora o vértice. Em face da revolução implícita no Sermão da Montanha, as maiores revoluções operadas pelo homem na Terra parecem infantis guerras de brinquedo. Então, legal, né, pessoal? Eu acho que esse texto aqui, ele vem falando justamente como o Sermão da Montanha, a gente pode falar que foi o discurso mais revolucionário que já foi dito aqui na Terra. Nós já tivemos vários discursos revolucionários, né? Vários deles. A gente pode lembrar de vários discursos que ajudaram, e que foram marcantes e que ajudaram a mudar a história da humanidade, né? Talvez alguém que viveu na Índia poderia falar algum discurso de Gandhi, né? Alguém que lutava pelos direitos de igualdade racial nos Estados Unidos poderia se lembrar do discurso de Martin Luther King, né? Na marcha de Washington, né? Quando ele falava que eu tenho um sonho, né? E aí discorre sobre a aspiração dele ainda ver um mundo de igualdade entre as pessoas, né? Então, mas claramente o Sermão da Montanha é que muda a história da humanidade, né? Tanto é que a gente aqui vamos dizer que vivemos das religiões cristãs, é que somos alguns bilhões, a gente separa a história da humanidade antes ou depois do Cristo, a gente pode dizer que seria mais marcante que é antes e depois do Sermão da Montanha, porque ele que traz essa ideia do Cristo, né? Que traz sintetizada essa mudança da forma da humanidade ver as coisas. E Alexandre? Eu quero lembrar aqui que é no Sermão da Montanha que quem apressa o Pai Nosso, né? E onde Jesus começa chamando Deus de Pai, né? Pela primeira vez na história da humanidade, Deus deixou de ser aquele carrasco para ser Pai. Isso aí deve ter mexido mesmo com todo mundo lá na época. Com certeza. Em vez de ser juiz, né, Alexandre? É, Em vez de ser patrão, né? isso, Ele passou a ser alguém, pai amoroso, né? Que realmente é uma mudança de paradigma gigante da forma que a gente lida com a religião, né? Porque se você vê Deus como patrão, como aquele que exerce uma força sobre você, de alguma forma é o seguinte, você quer cumprir a lei dele, mas ao mesmo tempo você quer arranjar um jeito de escapar à sua autoridade, né? Enquanto quando você começa a ver Deus como pai, é uma relação de filho muito diferente, né? Que aí te obriga a ter mais maturidade no relacionamento, né? Do que e, uma, e- uma é, do que uma relação de trabalhar e receber de troca, né? Que é uma exatamente, relação de patrão e empregado, né? isso. E aquela questão de Jesus e Deus ser um só também, eu acho que as pessoas que pensam isso, elas passam por situações de questionamento íntimo muito grande, né? Eu tenho alguns amigos evangélicos, né? E a gente conversa muito e tal, e eu percebo, né? Às vezes a dificuldade até no falar, fala de Jesus como irmão, depois ele vira Deus e tudo. Tem uma, tem uma questão aí É, que não está resolvida, sabe?
é uma questão, ou melhor dizendo, está mal resolvida, né? Que não Sim, está, não tá, tem uma coisa fora do esquadro aí e aí me fez, logo depois disso você falou do ódio, né? Eu acho que essa questão do o ódio é remanescente. Remanescente eu acho uma palavra para que a Joana de Anjos colocou para deixar a gente mais tranquilo, né? Porque o ódio ainda é perene, né? Antes a nossa é, dificuldade, né? Antes a nossa dificuldade de assumir as claridades, as verdades que o Cristo trouxe para nós, e ainda de assumir não, né? Antes a nossa incompetência de assumir isso, né? E às vezes a gente ainda não sabe lidar com essas questões aí, e acaba saindo para aquela discussão íntima, né? Aquela briga íntima que a gente não consegue suportar e sai brigando com todo mundo, sai pelo desamor, né? Vamos dizer assim, né? Não ama, verdade. não ama, mas também vai aí então passa a fazer mal para todo mundo. Eu acho Verdade, gente. é remanescente, a palavra remanescente eu entendi, que é coisa que vem de milênios e milênios. É que Mas, ele existe, né? mas não tem remanescência, não. Ainda nós estamos vivendo esse conflito dentro da gente, ó, É, sabe? é, Mesmo nós espíritas, eu acho que muito espírita ainda não sacou qual que é do espiritismo, não, sabe? Nós ainda estamos aprendendo o que é espiritismo e tudo, nessas questões todas que envolvem toda a nossa vida material aqui, sabe? E aí é que vem olha o ódio aí dos espíritas aí por conta das eleições, né? É disso que eu estou falando, sabe? Diga aí, Bel, estou te interrompendo, pode falar. não, não, Xande, eu só acho que é isso mesmo, assim, até muito concordando com você, né? Eu fico achando que a gente tem que se vigiar, né? Porque o Sermão da Montanha nos fala exatamente assim, o que que Jesus espera da gente, né? Espera que a gente seja humilde de espírito, seja paciente, né, nos sofrimentos, seja manso, justo, misericordioso, limpo de coração, pacificador, né? Igual você está comentando aí. Então é o seguinte, assim, é até um alerta para nós. Eu estou sendo pacificador na minha vida, né? Ou estou causando a, a guerra, né? Ou estou trazendo o conflito, ou estou contribuindo para a discussão. Porque se eu estou agindo dessa forma, estou alimentando essas coisas, né? Eu não estou agindo igual o que o Cristo quer para nós, né? Então eu estou sendo humilde de espírito, né? Ou estou sendo arrogante, né? Achando que a minha verdade é melhor que a verdade dos outros, né? O que eu penso vale mais do que o outro pensa. Então, assim, quando a gente consegue pensar no Sermão da Montanha, na sua essência, né? O que o Cristo quer de nós. E a Deixa eu gente. falar uma coisa aí. Lógico, eu vou te passar a palavra agora. Você falou Sim. que o Cristo quer de nós, né? Na Aham. verdade, para mim, o Sermão da Montanha, Jesus falou que o Pai quer de nós. Ele trouxe para a gente uma mensagem de Deus ali direto. Ó, gente, Deus quer que vocês façam assim, desse jeito, entendeu? Sim, Xande. Quando eu falo que o Cristo quer de nós, é porque pensando É, nele trazendo a mensagem divina, né? trazendo Nesse a mensagem. sentido, né? Com certeza. Então, assim, quando se fala que a gente é cristão, eu falo assim, pessoal, beleza, eu sou cristão, então deixa eu dar uma respirada fundo aqui, deixa eu pensar no Sermão da Montanha e deixa eu ver se o que eu estou fazendo na minha vida estou buscando, né, a convergência com essas coisas que estão no Sermão da Montanha, né? Assim, porque, igual a gente fala assim, o amor, ele liberta, né? O amor, ele nos faz ser livres. E quando eu gasto energia em busca desse amor, né, em busca de me tornar uma pessoa melhor, eu me tornar mais feliz, mais livre, justamente por, porque ele é o nosso roteiro de felicidade. Né? A gente fala que o evangelho é a boa nova, o roteiro de felicidade, justamente por isso, né? Por essa capacidade que o amor tem de nos libertar. E aí, É. pessoal, o Cristo, né, ele pratica a não reação pregada pela ética. Né? Então, a posição do Evangelho ela é completamente diversa. Né? Ela cria uma nova escala de valores para nós. Né? É igual o autor fala lá, né? O que era branco passa a ser o preto, né? O preto passa a ser o branco. Né? O que era frio passa a ser o quente. Quer dizer, ele muda a escala de valores, porque até uma certa época que era aquele que tinha o poder, aquele que era o rei, também era como se fosse o emissário divino, né?
a posição da realeza se confundia com a posição das religiões. O chefe religioso também era o chefe, quem era o chefe, aquela autoridade, né? O rei, também tinha o poder religioso, né? A gente vê isso no Brasil mesmo, né? Assim, quem era Dom Pedro II, né? Ele podia, ele era como se fosse o patrono da religião católica aqui no Brasil, né? Então ele podia escolher os bispos, né? Ele que escolhia. Então você vê aí se confundindo, né? O poder humano com o poder divino, mesmo assim quase 2000 anos depois do Evangelho. Nós estamos falando isso do século XIX, né? Então, quer dizer, se confundindo ainda o poder mundano com o poder de Deus, que teoricamente que é o da religião, né? A gente tem que ver como que a religião ainda, naquele momento, não conseguindo ainda se caracterizar como uma coisa de ligação realmente direta do homem a Deus, né? Então, assim, porque o Evangelho, na sua essência, ele cria uma nova escala de valores. A gente não confunde essas coisas mais, ou não deveria confundir, né? Então, a gente vê que a humanidade, apesar de tudo, a gente vai aprendendo, né? É um impulso, gente, extraterreno, né? Então, assim, muito difícil de assimilar no primeiro momento. Porque no primeiro momento a gente tem muita confusão ainda, né? Então, igual eu estou comentando com vocês aqui, né? Quando as pessoas, às vezes, colocavam essas coisas, não, o emissário divino, o rei também é o emissário divino, ele faz a vontade divina, né? Ele só está nessa posição porque Deus quis. Não é porque as pessoas eram más e tudo, é porque é uma dificuldade de compreensão da vida de forma mais madura, né? Então, por isso que esse é um processo passo a passo, a gente vai se elevando de degrau em degrau até a gente conseguir entender essa ética, né? Essa ética do cristianismo, né? Do evangelho. Então, gente, o evangelho, né? Ele é para homens de boa vontade, né? Pessoas que estão dispostas a se tornarem anjos. Não é para anjos. Isso é para homens de boa vontade. É diferente, né? Pessoas que querem traçar o caminho da renovação, né? Pessoas que buscam se tornar melhores a cada dia, né? Mesmo com todas as dificuldades, igual Pedro, por exemplo, né? Que sintetiza em muitos momentos do Evangelho, essas dificuldades, esses conflitos que ele tinha, né? Mesmo seguindo Cristo, de às vezes achar que tinha um caminho diferente, eu não conseguia entender bem o que Cristo estava propondo, né? Mesmo Judas, né? Que representa a gente muitas vezes também, né? Conseguir entender a autoridade do Cristo, mas ao mesmo tempo achava que o Cristo tinha que exercer essa autoridade de uma forma diferente para poder ter o controle sobre o mundo, né? Então, se em algum momento, né, os bons, né, esses que têm boa vontade, são esmagados pelo mundo, né, eles não têm a temer de Deus. Agora, os maus não, né? Se eles vencem no mundo, essa é uma vitória transitória, né? Que onde eles vão ter que pagar até o último ceitil. Então, eu acho que essa perspectiva que muda as coisas, né? Essa percepção das coisas que muda um pouco. Então, aqueles que são os bem-aventurados, mesmo que em algum momento eles sofram a força desse mundo ainda descompassado, desconectado da lei divina, ele consegue lidar com isso melhor, porque ele sabe que essas coisas são transitórias e o que ele faz, que está de acordo com a lei divina, no final das contas, é o que realmente é importante. Então, ele lida com menos rebeldia, com menos conflito, com menos amargura íntima com essas dificuldades. Então, assim, sem querer comparar, né, mas quando a gente pensa em alguns cristãos que passaram por dificuldades grandes, né, no começo do cristianismo e conseguiu lidar com o coração sereno, é justamente porque eles conseguiram entender essa verdade divina. Às vezes não conseguiam entender com toda a sofisticação filosófica, né, mas conseguiam, no sentimento, entender esse processo que eles estavam passando, né? E aí se realizarão as palavras do Cristo, né? As forças do mal não prevalecerão. Então, a Joana de Ângela continua falando para a gente, né, que toda essa essência da vida, ela encontra-se estabelecida no amor, né, de procedência divina, né? Todos nós, pessoal, a gente nasce, isso parece óbvio, né? Mas a gente nasce para amar e ser amado, né? Todas as pessoas, mesmo aquelas que a gente considera como aquelas que têm mais dificuldades, né? Em algum momento elas vão ser iluminadas na sua sombra, né? e fazer prevalecer o que elas têm de melhor, né? No seu íntimo, né? E esse processo, né, é de alta conquista, de autoconquista, né? Que todos nós
temos que passar, né? Transformar impulso em sentimento, né? Atavismo em atividades lustras, né? Igual o Alexandre comentou, né? Pô, o ódio ainda está presente demais na nossa vida algumas vezes, né? Mas a gente sabe que esse processo ele, ele é temporário, né? Mas a gente precisa lutar contra ele, né? De transformar essas tendências inferiores que todos nós temos, né? Em aspirações elevadas, né? Sobre esse impulso do amor. Então, esse é um processo que a gente faz passo a passo, né? Para poder construir esse novo ser dentro de nós, né? Então, esse amor, ele, igual comentei, né? Ele inicialmente, às vezes, né, é um zelo pela prole, né? É você querer cuidar dos filhos, é você querer cuidar dos clãs, aqueles são os parentes que estão mais próximos por você, né? É você querer ver a evolução, é querer ver o crescimento de pessoas que são seus parentes, né? Que você tem algum vínculo de consanguinidade, né? Até que aquilo vai crescendo, crescendo, você começa a se preocupar com o outro, às vezes com aquele que você não conhece, né? Você se preocupa com a história dele também, você também quer a felicidade dele, para poder criar essa ideia de família universal. Nós estamos um pouco longe disso? Eu acho que sim, né? A gente ainda é muito vinculado ao nosso dia a dia, a gente é muito vinculado ainda àqueles que são os nossos parentes, aquelas que são pessoas mais próximas a nós, mas a gente precisa enxergar o outro, né? A gente não pode estar vivendo com o outro sem conseguir enxergá-lo. Então, eu acho que a gente pode fazer vários exercícios, né? Vamos fazer exercício com as pessoas que trabalham com a gente, né? Que a gente tem que conviver de alguma forma. É aquela pessoa que de um comércio que você vai sempre, né? Que às vezes tem a oportunidade de conversar com ela, né? De você conseguir ter um nível de interação diferente com aquela pessoa, de se preocupar com ela, até que você vai abrindo o seu coração, né? Abrindo essa possibilidade de relacionamento, de compartilhar sentimentos e alegrias de uma forma mais ampla, né? Do que de forma mais egoísta que a gente faz ainda só com aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, às vezes, por laços de sangue, né? E a Joana de Anjos fala que é isso, que amar é abrir o coração sem reserva, né? Tá desarmado de sentimentos de oposição, é favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas. Quer dizer, eu não tenho que concordar com o outro e com tudo, né, que ele fala, né, com todas as coisas. Não é isso, né? Não significa eu ter adesão ao que o outro pensa, não é isso. Mas é a gente amar sem sentimento de oposição. Isso é uma coisa diferente, né? Eu consegui ver o outro como filho de Deus também. Então, quando eu acho que quando a gente começa a perceber isso, né, a gente consegue ter mais humildade, pensando aqui das bem-aventuranças, né, essa humildade de espírito, eu acho que o que a Joana, eu acho não, né, que a Joana de Anjos, Pedro Balde, outros espíritos falam para nós, é que a vida se torna realmente mais fácil. E esse amor, né, um mecanismo de compaixão, de misericórdia, né? Primeiro com a gente mesmo e também, principalmente, né, para com o próximo, né? E aí, pessoal, outra coisa interessante que ela fala, né? Somente o amor permite que se vejam as pessoas como elas são, né? Se a gente não tem amor, né? Se a gente não consegue... Isso aqui não precisa ser... A gente, quando fala amor aqui, às vezes fica pensando naquele amor divino na sua essência, né? A gente está longe disso. Mas a gente tem um sentimento de empatia pelo próximo, já é o amor, vamos supor, numa dose menor, mas já é amor. Então, assim, quando a gente consegue ter empatia, consegue enxergar o outro como irmão, já são pequenas doses de amor que eu já consigo colocar isso na minha vida, né? E que me permite ver o próximo numa perspectiva diferente, né? Então, a gente vê, assim, algumas coisas que já passou a humanidade, né? A gente via, por exemplo, lá na Segunda Guerra Mundial, quando comentava a respeito quando os judeus começaram a sofrer com as opressões, né? A gente via que muita gente simplesmente passava, via as lojas sendo saqueadas e tudo, é como se não fosse com elas, ok? Elas não conseguiam ter empatia com aquele povo que estava sofrendo aquela dificuldade, né? Então, assim, a gente não quer... a gente sabe que, às vezes, é difícil para a nossa comunidade ainda dar grandes saltos, mas a gente conseguir ver aquele que está sofrendo uma opressão, que está sofrendo alguma dificuldade como um ser humano, né? Conseguir ver o outro como ser humano, já faz muita diferença na nossa história como espírito evoluído, né? Eu estou comentando com você assim, não é um amor incondicional ainda, né? Mas conseguir ver o outro como alguém que merece a nossa paixão, o nosso reconhecimento, a nossa solidariedade ainda como espírito no processo evolutivo, né? E aí a Joana de Anjos dá para nós a receita, né?
é respeito a si mesmo primeiro, né? Na educação da vontade e no bom direcionamento dos sentimentos, né? Então, a afetividade, né, esse conceito da afetividade, ela fala justamente sobre isso para nós, né? Como que a gente tem que agir, né? Que começa com o autocontrole, né? Você se respeitar primeiro, você educar a sua vontade, você direcionar os seus sentimentos de forma apropriada, né? É isso que ela nos recomenda. E aí, eu queria terminar, né, falando a respeito dos movimentos psicológicos aí do evoluído, né? A gente começou falando do evoluído, vamos falar do evoluído agora, o que a gente aspira a ser, né? Que ele continua possuindo o instinto, mas havendo adquirido o conhecimento, ele pode mandar ao invés de obedecer, né? Aqui é um piloto que dirige o seu navio, é diferente, né? Ele ainda tem o instinto ainda, mas como ele tem o conhecimento, ele pode mandar. Por quê? Porque ele já está agindo de acordo com a lei de Deus, né? O mandar aqui é aquele que está guiando, dirigindo o navio, né? Que já está fazendo as coisas de acordo com a lei de Deus. Ele já começa a participar da criação. Esse mandar aqui ele tem esse sentido para nós. E ele alcançou a verdadeira liberdade, né? Por quê? Porque a lei para ele deixa de ser algo que o oprime. Ele age de forma totalmente livre. Por quê? Porque em nenhum momento ele tem a lei como o oprimindo e obrigando a fazer uma coisa diferente do que ele quer. Porque tudo que ele quer fazer já está de acordo com a lei divina. Isso é uma diferença, né? Então, assim, a gente vê os discípulos, né, lá com Cristo, né, em muitos momentos, eles, quando iniciando ainda o seu processo de caminhada com Cristo, né, que eles sofriam ainda algumas repreensões de Jesus, justamente porque naquele estado ainda verde que eles estavam, de maturidade, né, o Cristo ainda tinha que... É como se a lei de Deus estivesse atuando de forma mais presente sobre os discípulos, né, para que eles conseguissem entender melhor o que se quer com o Evangelho divino. Que a gente vê Paulo e Estevão, por exemplo, que a gente vê aí Pedro agindo, né, na casa do caminho, a gente já vê que eles já conseguem ter uma compreensão da vida e usando o livre-arbítrio aí, já totalmente sintonizado com a lei divina, né? Então, esse que é o evoluído, ele já alcançou a verdadeira liberdade. Ele não está preocupado mais se tem radar, né? Igual eu comentei lá no início, né? Que com velocidade máxima, né? Por quê? Porque ele já consegue lidar com as coisas de uma forma totalmente diferente. E ele oferece tudo, né, esse evoluído, para o bem alheio, né? Porque esse também é o seu próprio bem. Então, assim, ele é o seu eu, né? Ele deixa de ser egoísta, né? Então, quando ele oferece algo para o próximo, né, ele se sente feliz com aquilo, né? Aquilo não é um martírio para ele gastar sua energia em favor do semelhante, porque ele já conseguiu entender a lei, né? E ele procura entender o outro quando ele entra em contato com ele, né? O evoluído, ele age diferente do seu relacionamento com o próximo. E aí, pessoal, foi o que a gente comentou desde o início, assim, né? A diferença de potência, né, entre os dois impulsos, do involuído e do evoluído, ele vem, né, do fato de que aquele que é o evoluído, o que ele faz às vezes tem potência, lhe dá poder, mas produz vitórias efêmeras, né? Vitórias que têm um curto prazo de duração, mas que elas, em algum momento, aquele gasto de energia, que é energia desequilibrada, mas que às vezes um gasto de energia grande, desequilibrada em um sentido, pode trazer poder para alguém, pode trazer uma glória temporária, né? Porque aquela pessoa, de alguma forma, ela começa a ter um efeito de uma ação que ela fez, mesmo seja desequilibrada, né? Mas aquilo é efêmero, aquilo é temporário, aquilo tem um custo muito alto, né? Aquilo, em um momento, vai acabar trazendo uma dívida, um custo para aquela pessoa muito grande, né? Que aquilo vai desmoronar. Enquanto as vitórias daquele que é evoluído, essas são mais consistentes, essas são duradouras, essas são perpétuas. Essa que é a diferença, mas que o espírito ainda evoluído, ele não consegue perceber. Por isso, quando o Emmanuel fala para nós a respeito de ilusão e desilusão, ele está falando justamente disso, né? De como que aquele que é evoluído tem uma vitória efêmera, ele se ilude, depois aquilo passa, ele cai em si, ele tem desilusão, e aí
ele vai aprendendo até a hora que ele deixa de fazer aquilo errado, ele deixa de agir com o impulso desequilibrado, porque ele percebe que aquilo já não tem nenhum valor. Ou seja, o espírito ele vai amadurecendo, ele vai tendo uma maior compreensão da lei. E aí, para concluir mesmo, né? Eu só queria trazer um pequeno poema aqui da Sica Parolin, que ela fala que a distância que separa o amor do ódio, o perdão da mágoa, o bem do mal, pode ser de apenas um passo na direção do outro. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a vocês por estar junto aqui mais uma tarde e noite de sábado, falando um pouco mais a respeito de evangelho, de coisas que a gente entende que são importantes na nossa vivência, né, como de espírito.